E bem-vindo ao novo vídeo! Rachel Neely, de 10 anos, se viu no centro da polêmica quando recebeu uma carta de sua escola informando que ela não poderia ir à escola até que a cor fosse removida de seu cabelo. Rachel pintou o cabelo com Kool-Aid durante um fim de semana com amigos, mas a escola não aprovou sua decisão. De acordo com o aviso de suspensão, toda a coloração do cabelo teve que ser removida antes que ela pudesse voltar às aulas. Rachel tentou tirar a coloração com shampoo comum, mas ela tem cabelos finos, dificultando a remoção completa da cor. Seu pai disse que não tinha certeza se deveria levar Rachel a um salão para pintar seu cabelo profissionalmente, temendo que ela fosse suspensa novamente se a cor não fosse considerada natural. Em outro incidente relacionado a penteados, Daryl, aluno de Barbers Hill High School, foi suspenso por causa do penteado, que mantém amarrado e longe do rosto e pescoço. No entanto, o distrito escolar alega que seu penteado viola as regras da escola. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação. E antes de começarmos, curta o vídeo. Como ocorrem muitas enchentes em Bangladesh, foi decidido construir uma escola que pudesse flutuar. Um total de 23 escolas flutuantes foram construídas no rio Atrai, que ensinam crianças durante todo o ano. Bangladesh é conhecido por ter períodos frequentes de chuva, o que impediu os alunos de frequentar a escola original, pois a escola ficava cheia de água da chuva. Mas porque eles queriam que os alunos ainda pudessem ter aulas, uma boa solução foi concebida. As escolas flutuantes foram construídas por uma instituição de caridade, local que queria garantir que as crianças fossem educadas independentemente das condições. Todas as manhãs, o barco cruza o rio para pegar os alunos, e assim que todos estiverem a bordo, o dia letivo começa. Como você pode ver, não há muita capacidade no barco, mas deve haver espaço suficiente para acomodar 29 alunos. Esta próxima punição não é tanto punição, é mais como um bullying. Um diretor de uma escola em Nova Jersey deu a alguns alunos uma espécie de desafio de punição, onde eles tiveram que comer o almoço do chão por 10 dias seguidos. O diretor teve essa ideia depois que um aluno acidentalmente derramou um jarro de água no chão. O diretor decidiu punir esses alunos de uma maneira muito bizarra, mas felizmente ele foi processado por isso. Uma escola que se convenceu de que o menino de 11 anos tinha maconha na mochila não recuou mesmo quando ficou comprovado que a folha que ele trazia era apenas uma folha. Em 2015, ocorreu um incidente em que um menino de 11 anos foi suspenso depois que os administradores da escola confundiram uma folha de bordo japonês em sua mochila com maconha. Como resultado, a escola suspendeu o menino por um ano inteiro. As consequências da suspensão incluíram o menino receber educação em casa, ser avaliado por um psiquiatra e enfrentar acusações por posse de substância controlada. Sua mãe não deixou passar e sentiu que a falsa acusação precisava ser retirada. Depois que a folha deu negativo para maconha em 3 ocasiões distintas, as acusações contra o menino foram retiradas. Seus pais também entraram com uma ação federal contra a escola, alegando que os direitos do menino a um processo justo foram violados. O advogado da escola e o xerife tentaram negar provimento ao processo, argumentando que a política do conselho escolar pode não considerar se a folha era maconha ou não. Uma professora de uma escola em Londres teve a ideia de levar as crianças até a cordilheira Cairngorms, montanha com altitude de 1.309 metros. Você pode imaginar que é tremendamente frio nessas altitudes. Mas a professora não tinha pensado nisso e decidiu apenas deixar uma turma de 39 meninas usarem seus uniformes e tênis. Quando chegaram a uma altitude de 762 metros, ficaram com muito frio e só tinham alguns sacos de lixo para se aquecer. A professora também não havia trazido mapa ou bússola e tiveram que ligar para o pronto-socorro. Uma equipe de 10 equipes de resgate teve que vir encontrar o grupo porque eles não sabiam onde estavam. Felizmente, eles conseguiram ser resgatados, mas um especialista chamado John Allen disse que a professora quebrou todas as regras do montanhismo e que nunca havia experimentado nada parecido. Às vezes, a lei em diferentes países ou estados pode ser muito estranha. Esta próxima situação ocorreu no estado americano do Mississippi, quando uma criança de 5 anos foi levada para casa por policiais por não usar os sapatos certos para ir ao jardim de infância. A lei dizia que a criança só podia usar sapatos pretos para ir à escola, mas esse menino não os tinha. Sua mãe tentou esconder a cor branca e vermelha de seus tênis com um marcador, mas quando os professores perceberam, a criança foi levada para casa na traseira do carro da polícia. História muito bizarra, não acha? Em 2011, um estudante em Albuquerque, Novo México, foi preso por interromper repetidamente sua aula no ensino médio com arrotos altos.
O incidente gerou uma batalha judicial, com a mãe do aluno entrando com uma ação judicial contra os funcionários da escola e o policial envolvido na prisão. Segundo documentos judiciais, o aluno, cujo nome não foi divulgado, estava na aula de educação física quando começou a fingir arrotos, provocando risadas de outros alunos. A professora o mandou para o corredor, mas ele continuou a arrotar e se inclinou em direção à entrada da sala de aula para fazer barulho intencionalmente para que os outros alunos pudessem ouvir. O responsável pelos recursos escolares foi chamado para resolver a situação, conversou com o professor e acompanhou o aluno para fora da sala de aula. Embora o aluno tenha questionado os acontecimentos descritos pelo professor, ele ainda foi levado para a secretaria e depois para um centro de detenção juvenil. Ele ficou lá por cerca de 1 hora até que sua mãe veio buscá-lo. Ela argumentou que o comportamento do filho era típico de um brincalhão e não justificava consequências graves. Um tribunal federal manteve a prisão, determinando que o policial e os educadores citados na ação tinham direito à imunidade. O tribunal citou uma lei do Novo México que proíbe a interferência no processo educacional como justificativa para a prisão. A próxima escola desta lista está na Síria, localizada em uma caverna escura. A escola Souria Al-Amal, que é tecnicamente uma casa subterrânea, foi aberta por um professor chamado Mohamed e sua esposa. A razão pela qual decidiram transformar sua casa em uma escola é porque os conflitos políticos e a guerra no país começaram a afetar a educação. Um dia escolar normal dura apenas 4 horas, e as disciplinas que são ensinadas são árabe, inglês, matemática e religião. Está muito escuro na caverna e os alunos sentam-se em um tapete durante as aulas. No entanto, durante chuvas fortes e inundações, o professor decide que as crianças são ensinadas no ar livre em uma tenda. Bem-vindo ao Weaver School, onde você recebe detenção por compartilhar o almoço com seus amigos. Conheça Kyle Bradford, cujo único erro foi compartilhar seu sanduíche de burrito de frango com um amigo que não gostou do sanduíche de queijo do refeitório da escola. Depois de compartilhar seu almoço, Kyle recebeu uma nota de detenção de professores repreendendo-o por compartilhar seu sanduíche. Sua mãe ficou chateada com razão quando soube disso. A desculpa da escola era que havia regras que proibiam os alunos de compartilhar as refeições. A mãe de Kyle acreditava que seu filho estava fazendo a coisa certa ao compartilhar o almoço e que a escola não deveria tê-lo punido por demonstrar boas maneiras e compaixão. Sandy enfatizou que os valores morais e as boas maneiras deveriam ser ensinados em casa pelos pais. O distrito escolar citou preocupações com potenciais reações alérgicas e a necessidade de higiene como razões para aplicar essa política. Apesar da detenção, Kyle não se intimidou e afirmou que voltaria a partilhar o almoço se o amigo estivesse com fome. Quando uma escola em Washington, D.C. organizou uma viagem de campo, os alunos foram levados ao local de ônibus. No entanto, alguns pais e supervisores foram com eles. Um dos pais reconheceu um dos supervisores e descobriu que ela tinha visto essa pessoa na TV. O homem era um criminoso foragido que havia sido preso mais de 20 vezes. O ônibus foi parado imediatamente e o homem conseguiu fugir. Normalmente, a escola tem que verificar o histórico de seus supervisores, mas eles não o fizeram desta vez. Felizmente, um dos pais reconheceu o homem, caso contrário, poderia ter dado errado. Dizem que todos os nossos medos se formam na infância, e parece que uma escola no estado americano de Houston contribui para a formação de medos nos alunos. De fato, um professor e seu assistente foram demitidos da escola por punir crianças, colocando-as em armários chamados armários de monstros. Os professores se inspiraram no livro After School Monsters e colocavam as crianças lá se não estivessem prestando atenção, rindo ou conversando durante a aula. O próximo aluno foi suspenso por usar uma camisa que poderia ser considerada fora do ombro. Ela era uma aluna honorária e não teve permissão para participar de sua própria cerimônia de formatura, mas se formou e manteve sua bolsa de estudos mais tarde. Este incidente foi tão bizarro que o diretor renunciou depois. Nesse caso específico, vários estudantes foram suspensos por usarem moletons na escola como parte de violações do código de vestimenta do distrito. Um dos alunos, Chris Dixon, compartilhou sua experiência e explicou que usou intencionalmente um moletom com capuz, apesar do novo código de vestimenta do distrito. O incidente ocorreu quando os administradores da escola reuniram um grupo de alunos no refeitório e os suspenderam por violações do código de vestimenta. O Código de Vestimenta estipulava que no ano letivo de 2016-2017, os alunos não estavam autorizados a usar roupas com capuz na escola e eram obrigados a guardá-las em armários ou bolsas durante as aulas.
O distrito reconheceu que o estilo pessoal e as preferências individuais são expressos através das escolhas de vestuário dos alunos, mas expressou preocupações sobre a segurança e a interrupção da educação. A escola acreditava que os moletões poderiam estar associados a possíveis afiliações a gangues. No total, 46 alunos foram suspensos, porém o menino disse que estava apenas com frio e correu o risco. Esta escola local, na vila de Atuler, na China, é outra caminhada perigosa, com caminhos estreitos e escadas para subir para chegar à escola. A escola abriga dormitórios, mas os alunos têm que voltar para casa nos finais de semana. A caminhada até a escola leva entre 2 e 4 horas, e os caminhos pelos quais eles devem passar não têm guarda-corpos, então você pode cair da montanha se der um passo em falso. A vila de onde vêm esses alunos é conhecida como Vila do Penhasco e tem mais de 200 anos. A razão pela qual a aldeia e a escola são tão remotas é porque é assim que seus ancestrais queriam evitar guerras e conflitos. Uma escola primária em Longview, Washington, foi acusada de ter uma cela de isolamento montada especificamente para as crianças que supostamente se comportam mal. No entanto, a escola alegou que tais salas foram montadas para educar os alunos com necessidades especiais e protegê-los de si mesmos ou de outros alunos. No entanto, as autoridades não apoiaram essa ideia e a escola foi auditada sobre como eles usavam essas salas. Imediatamente após a auditoria, a escola teve que fechar as salas e elas não puderam mais ser usadas. Muitos professores podem argumentar que os alunos não têm o direito de filmá-los, mas nesse caso, esse aluno tinha todo o direito de fazê-lo. O incidente na academia Samuel Gaines, no condado de St. Lucie, chamou a atenção com a estudante Brianna, de 11 anos, alegando que foi suspensa por 5 dias. Ela gravou o momento em que sua professora supostamente intimidou outro aluno em seu celular. Brianna, conhecida por suas boas notas e trabalho árduo, acreditava estar fazendo a coisa certa ao captar o comportamento do professor. De acordo com Brianna, a professora já havia demonstrado um comportamento cruel com os alunos no passado e ela queria fornecer evidências desse incidente específico. Após compartilhar a gravação com outro professor, Brianna foi chamada à sala do diretor e depois foi suspensa. A escola informou-a de que era ilegal gravar um professor sem o seu consentimento, citando regulamentos de privacidade. A mãe de Brianna argumenta que a suspensão desencoraja outros alunos de se manifestarem contra a má conduta. Você concorda? Essa próxima escola tinha uma viagem de campo muito estranha planejada, que era para um necrotério. Os alunos estavam tendo aulas de medicina legal, e a escola achou que essa seria uma excursão interessante. A certa altura, eles entraram em uma sala onde havia uma jarra de vidro com cérebros com o nome Chipley J. Um dos alunos reconheceu o nome e descobriu-se que era um amigo dela que havia morrido no ano anterior. Eventualmente, os pais ouviram sobre isso, mas não sabiam que os médicos haviam removido seu cérebro. Eles entraram com uma ação e foram indenizados. Certamente, esta deve ter sido uma das viagens escolares mais estranhas de todos os tempos. Em 2015, um adolescente muçulmano chamado Ahmed Mohamed foi suspenso da escola secundária em Irving, Texas, depois de levar um relógio para mostrar aos professores. O relógio que o próprio Ahmed fez foi confundido com uma bomba por um de seus professores, levando a uma série de eventos que chamaram a atenção nacional. Os administradores escolares notificaram imediatamente a polícia e Ahmed foi detido, interrogado e depois suspenso da escola. Mais tarde descobriu-se que o relógio era na verdade apenas um relógio e não uma bomba ou um dispositivo perigoso. Muitas pessoas criticaram a escola e as autoridades por assumirem imediatamente o perigo com base na etnia de Ahmed e nos estereótipos associados aos muçulmanos. Após o incidente, a família de Ahmed moveu uma ação judicial contra a escola, o diretor da escola e a cidade, alegando discriminação e violações dos seus direitos civis e constitucionais. No entanto, o processo foi finalmente rejeitado por um juiz federal que decidiu que a família não tinha fornecido provas suficientes para apoiar as suas alegações de discriminação. O registro do Guinness Book de escola mais alta de todos os tempos vai para uma pequena escola primária na área de Pumanjintanxiang, no Tibete. Ela está localizada a uma altitude incrível de cerca de 5.022 metros. A escola funcionou desde o ano de 1986 até 2017, até que foi finalmente decidido fechá-la por motivos de segurança. Na verdade, a escola foi descrita como um pesadelo, porque todos os alunos tiveram que suportar invernos inimaginavelmente frios. Como a escola ficava muito alta no céu, também era difícil se concentrar.
Todos os alunos foram finalmente transferidos para uma nova e melhor escola na cidade vizinha de Nagarse. Essa escola ainda está em altitude elevada, mas segundo os alunos, é pelo menos uma melhoria. Alguém espirra e você diz, Deus te abençoe, ou não, depende de você. De qualquer forma, você não deveria ser punido, certo? Conheça Turner, que foi suspensa por responder quando um aluno próximo a ela respirrou. Ela tentou argumentar que não tinha feito nada de errado, mas a escola não se convenceu. De acordo com Turner, ela foi instruída a ir à sala do diretor da escola após o espirro e posteriormente foi suspensa. Seu pastor revela que os estudantes discutiram recentemente a defesa de sua fé durante um culto na igreja. Além disso, vários alunos sofreram tratamento humilhante relacionado à sua fé por parte desse professor em particular. Uma foto compartilhada por um aluno mostra uma lista de palavras que o professor supostamente proíbe em sala de aula. Entre as palavras proibidas, te abençoe. O que você acha da garota ser suspensa por isso? Diz aí nos comentários. Uma escola da cidade americana de Dallas teve a ideia de levar seus alunos ao teatro para assistir ao filme Red Tails. Este é um filme sobre um grupo de soldados que enfrentam a discriminação e o racismo. A escola tinha um orçamento e decidiu levar apenas os meninos ao cinema. Enquanto isso, as meninas tiveram que ficar na escola e viram o filme Aquila e a Abelha, um filme sobre uma garota que participa de um concurso de ortografia. Quando as pessoas ouviram sobre isso, disseram que não deveria haver desigualdade entre meninos e meninas. O incidente foi descrito até mesmo quando as mulheres não tiveram as mesmas oportunidades que os homens. A escola tentou se defender afirmando que não havia espaço no cinema para assistir ao filme. Mas essa desculpa não foi justificada porque o gênero não deve ser usado para determinar quem merece uma viagem educacional. Você já ouviu falar em paddling? Este é um castigo onde o professor bate no aluno nas nádegas com uma raquete de madeira. Isso costumava acontecer muito, mas você pode se surpreender ao saber que ainda é praticado em várias escolas públicas em 13 estados dos Estados Unidos. Os estados seriam os seguintes: Alabama, Arkansas, Arizona, Colorado, Flórida, Geórgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri e Mississippi. De acordo com vários estudos, cerca de 110 mil crianças foram supostamente punidas desta forma durante o ano letivo 2013-2014. A coisa mais perigosa que uma garota chamada Leanne já possuiu, um doce Jolly Rancher. Em 2010, esta estudante de 10 anos foi punida quando recebeu uma semana de detenção por ter um doce específico na escola primária Brazos, em Wallace, Texas. O incidente ocorreu quando uma amiga lhe deu um doce fechado, que foi imediatamente confiscado por uma professora. A punição resultante incluía detenção durante o almoço e recreio, e uma tarefa de redação. Os administradores escolares defenderam as suas ações referindo-se à necessidade de aplicar a sua política de proibição de chicletes e doces e de manter um ambiente escolar limpo e saudável. Eles também argumentaram que era importante aderir às diretrizes estaduais relativas ao consumo de junk food nas escolas. Segundo sua mãe, a pequena Leanne nunca havia passado por problemas antes e achou injusto submetê-la a consequências tão graves. O padrasto da menina questionou a decisão da escola e se perguntou se eles iriam implantar cães farejadores de doces no futuro. Imagine uma escola tão suja que a saúde das crianças começa a ser afetada. Isso aconteceu com Charles Spence School, localizada na cidade americana de Detroit. O mofo estava por toda parte. Baratas e insetos corriam e o chão do ginásio estava cheio de água. A certa altura, parte da escola teve que ser fechada porque o mesmo ginásio estava cheio de mofo. O chão do ginásio foi retirado e todo o sistema de ventilação estava em estado de desespero, porque um dia fazia frio e no dia seguinte fazia muito calor. Como você pode imaginar, todo aquele mofo, vermes e poeira tem implicações para a saúde. E porque o diretor da escola não usou o dinheiro para consertar a escola, mas sim para si mesmo, ele foi até enviado para a prisão por 1 ano. Histórias de professores cortando o cabelo de seus alunos infelizmente são bastante comuns. Aqui temos uma professora que decidiu cortar o cabelo de uma menina de 9 anos porque estava brincando com ele durante a aula. A professora cortou o cabelo e jogou aos pés da menina, como forma de punição. Outra situação foi ainda mais desagradável, quando uma professora cortou as tranças de uma aluna e outro aluno até a repreendeu. Neste caso específico, não um, mas 50 alunos foram suspensos. A razão? Uma trend do TikTok.
Vários estudantes da West Creek High School em Clarksville, Tennessee, foram suspensos por participarem de uma trend que envolvia imitar o ato de segurar uma arma usando um telefone celular. De acordo com vários vídeos virais do TikTok, mais de 50 alunos foram suspensos. O vídeo do TikTok fazia parte de uma trend chamada Quem Quer Fumar. Tais trends têm causado pânico entre os administradores escolares nos últimos anos, com estudantes publicando mensagens sobre o roubo de equipamentos das suas escolas. A administração escolar respondeu aos alunos que usavam as mãos para imitar armas e apontou regras que descreviam tal comportamento como perturbador, perigoso ou prejudicial para os alunos ou outras pessoas. Por mais de 20 anos, a professora da St. Thomas Aquinas High School, na Flórida, levou seus alunos a uma das viagens de campo mais emocionantes do ano letivo. A professora montou uma cena de crime recriada com o tema de CSI para sua sala de aula de criminologia. Ela espalhou todos os tipos de pistas pelo parque para solucionar um crime recriado. Mas um de seus alunos encontrou uma mão humana que não pertencia à missão. O aluno não pensou muito nisso e achou que a professora estava brincando com ele. Mas não foi esse o caso. Após investigação posterior, descobriu-se que a mão humana pertencia a um sem-teto. Muito assustador encontrar algo assim, você não acha? Em uma escola secundária na Flórida, um estudante de 14 anos chamado Nick Martinez foi suspenso devido à rígida política de proibição de abraços da escola. Nick rapidamente abraçou seu melhor amigo entre as aulas, sem saber que um gesto tão inocente levaria a uma ação disciplinar. O diretor presenciou o abraço e levou os alunos ao reitor, que então impôs a suspensão escolar por um dia. Nick expressou uma surpresa com as consequências, afirmando que não via o abraço como algo ruim e não sabia que isso poderia levar à suspensão. Ele notou que muitos amigos da escola se abraçam, mas foi ele quem teve azar e foi pego. A política escolar menciona que abraçar ou dar as mãos pode resultar em punições como detenção ou suspensão, enquanto beijar resulta em suspensão fora da escola por um dia. A mãe do menino ficou indignada com a suspensão e pediu esclarecimentos ao conselho escolar em relação à política. Contudo, o manual atual não faz distinção entre um abraço inapropriado, que pode ser considerado assédio, e um abraço mútuo e amigável. Além disso, a política não diferencia alunos de diferentes idades, desde 11 anos até 16 anos, que frequentam. Se você achava que ir de bicicleta para a escola de manhã cedo já era ruim o suficiente, então você definitivamente não quer morar na vila de Sangyang Tanjung, na Indonésia. Aqui você tem que atravessar um rio em uma ponte quebrada para chegar à escola. Os alunos têm que se segurar nas laterais e esperar que a ponte não desmorone devido a enchentes ou rajadas repentinas de vento. No entanto, há outro caminho que leva à escola, mas é mais de meia hora de distância e os alunos não suportam levantar-se ainda mais cedo. Eles decidem arriscar e cruzar a ponte, esperando que nada de ruim aconteça. Como se esse motivo da suspensão injustificada não fosse constrangedor o suficiente. O mau cheiro persistente de um aluno da segunda série tornou-se um problema significativo no condado de Washington. O sistema escolar suspendeu a menina de 8 anos várias vezes desde outubro, atribuindo as suas ausências à natureza perturbadora do cheiro. A mãe da estudante afirma que a filha toma banho diariamente e os exames médicos descartaram problemas de saúde latentes. Tanto alunos como professores queixaram-se do mau cheiro, afirmando que isso prejudicou a sua capacidade de se concentrarem nos trabalhos escolares. A natureza perturbadora do odor levou a escola a tomar medidas disciplinares, resultando em repetidas suspensões do aluno. A educação deveria naturalmente priorizar o aprendizado e o crescimento, em vez de excluir um aluno devido a um odor incontrolável. Embora o diretor da escola não comente casos específicos, ele explica que o distrito normalmente procura uma solução envolvendo os pais ou buscando assistência de agências. Uma escola em Charlton, Massachusetts, fez uma excursão no estado vizinho de Connecticut. Eles passaram os primeiros dias visitando a Nature's Classroom, um passeio educacional sobre a natureza. No quarto dia, as coisas ficaram muito mais sombrias, quando eles participaram de uma atividade de escravo e mestre. Sem que as crianças soubessem, e sem que seus pais soubessem, eles foram instruídos a desempenhar o papel de um escravo africano e colher algodão. A maioria dos alunos disse que foi uma experiência traumática, embora outros a considerassem educativa. No entanto, muitos pais ficaram zangados com a escola por obrigá-los a fazer essa atividade. O castigo físico nunca é bom, mas é comum em algumas escolas da Coreia. Você pode ter visto algo assim em filmes de drama coreanos, mas infelizmente também é assim que as crianças são punidas na vida real na escola.
Uma das punições mais populares é a punição com as mãos para cima, o que significa que as crianças precisam se levantar e colocar as mãos no ar por um certo período de tempo. É seguro dizer que não é fácil fazer isso, e nem é preciso dizer que os braços provavelmente ficarão muito pesados com o tempo. Na Burgess Hill School, em Londres, a única regra é que não há regras. Esta escola dá à palavra liberdade um significado muito diferente. Dizem que foi fundada há cerca de 25 anos e é uma das escolas mais exclusivas de todos os tempos. Na verdade, as salas de aula da escola estão localizadas em uma mansão vitoriana. As crianças estão sempre correndo por aí fazendo o que querem. Todos os meninos e meninas de 7 a 17 anos podem praguejar, correr descalços e estudar apenas se tiverem vontade. A teoria é que essa liberdade fará com que as crianças se tornem responsáveis. Embora sejam oferecidas todas as disciplinas normais da escola, como matemática, línguas e história, os alunos são livres para frequentar apenas as aulas que gostam. Foi relatado que um aluno apareceu apenas uma vez em 2 anos. O que você pensa sobre isso? Isso soa como a melhor ou a pior escola para você? Diz aí nos comentários. Neste caso, um menino autista de 9 anos foi enfiado em uma mala de viagem porque seria bom para terapia. A mãe do menino ficou chocada quando ouviu pela primeira vez sobre isso e imediatamente fez o possível para responsabilizar o professor por suas ações. Ela expressou seus sentimentos e afirmou que não é certo colocar nenhuma criança em uma mala de viagem por razões de terapia, e ela acha que o professor deveria ser preso. Você concorda? Em um incidente preocupante ocorrido em 2014, um estudante do ensino médio chamado Don Adrian Bruce foi suspenso pelo que parecia ser um ato inocente. O estudante afro-americano foi punido por uma foto que usou em um projeto de biologia. A foto o mostrava com sua camisa de futebol com o polegar, o indicador e o dedo médio levantados, o que significava o número de sua camisa. No entanto, a escola suspendeu em 3 dias, acreditando que ele estava fazendo sinais de gangue. Este incidente levanta questões sobre a justiça e a sensibilidade cultural que os administradores escolares exercem em questões disciplinares. O fato deste incidente não ter sido um caso isolado é profundamente preocupante. No início daquele ano, 2 estudantes afro-americanos de uma escola secundária predominantemente branca enfrentaram uma situação semelhante, onde as suas ações inocentes foram confundidas com sinais de gangue. O padrasto do menino expressou a convicção de que, se o enteado fosse um aluno branco, a direção da escola não teria reagido da mesma forma. A viagem escolar seguinte foi tão estranha que até obteve um recorde mundial não oficial. Os alunos de um grupo de 28 meninas fizeram uma viagem escolar de Banja Luka para a capital Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina. Eles iam visitar museus e outros locais históricos aqui. Porém, das 28 alunas, 7 voltaram grávidas durante a viagem. Os pais ficaram furiosos com a escola por não supervisionar o suficiente, mas as autoridades sentiram que a culpa era maior dos pais e que eles não haviam criado os filhos bem o suficiente. Independentemente de quem seja a culpa, esta deve ser uma das viagens escolares mais estranhas de todos os tempos. Em 2014, um estudante de 7 anos foi suspenso da Park Elementary School em Baltimore por comer um Pop-Tart em forma de arma. O diretor tomou a decisão de suspender o aluno por 2 dias alegando preocupação com a interrupção das aulas. Por alguma razão, o menino de 7 anos estava, na verdade, tentando transformar sua massa de morango no café da manhã em uma montanha. No entanto, quando o doce supostamente assumiu o formato de uma arma, ele mostrou aos colegas, dizendo: "Olha, eu fiz uma arma." O diretor interveio imediatamente e suspendeu Josh da escola por 2 dias. A investigação apoiou a decisão do diretor, enfatizando que o caso tratava de comportamento perturbador na escola e que a punição era justificada. No entanto, a família do menino e seu advogado discordaram, alegando que a escola reagiu de forma exagerada e não lidou com a situação de forma adequada. A escola primária de Gulu, na província de Sichuan, na China, está entre as piores escolas devido à localização em que está situada. É a escola mais remota do mundo, porque está literalmente localizada nas nuvens. A caminhada lá dura cerca de 5 horas e é muito perigosa e assustadora. Em primeiro lugar, o caminho é traiçoeiro, com muitas curvas e locais onde é necessário escalar. Além disso, o caminho tem apenas 40 centímetros de largura na parte mais estreita, o que significa que um passo errado pode ser o seu fim. Por ser tão incrivelmente remota, a própria escola sofreu. Na verdade, estava cheia de sujeira, paredes gotejantes e telhados instáveis. Mas há alguns anos, os moradores decidiram reformar a escola sozinhos.
Uma menina de 9 anos do Colorado chamada Kenry foi brevemente suspensa da escola por violar o código de vestimenta. Sua ofensa? Ela raspou a cabeça em um gesto de apoio à amiga Delaney, de 11 anos, que havia perdido o cabelo devido à quimioterapia. Kenry acreditava que era a coisa certa a fazer e não queria que sua amiga se sentisse sozinha em sua batalha contra o câncer. A mãe de Kenry expressou sua decepção em uma postagem no Facebook. A política escolar tem precedência sobre a compaixão e as expressões de apoio? Após críticas generalizadas e atenção da mídia, a escola reverteu sua decisão e permitiu que Kenry voltasse à escola com a cabeça raspada. A escola reconheceu a importância da empatia e da compaixão, bem como o significado do ato de solidariedade de Kenry para com sua amiga. A menina também afirmou que raspar a cabeça como apoio à amiga foi a escolha certa. Você concorda? Diz aí nos comentários. Os professores a seguir tiveram a divertida ideia de surpreender seus alunos com uma viagem escolar ao lugar mais feliz do mundo, a Disneylândia. Eles mostraram uma apresentação completa em PowerPoint com fotos e vídeos para deixar as crianças o mais animadas possível. Mas quando chegou o dia, eles não foram para a Disneylândia, mas para a pista de boliche local. Na verdade, os professores acharam que seria divertido pregar uma peça nos alunos e até decidiram filmar as reações. No entanto, a pegadinha não foi bem recebida. Na verdade, as crianças ficaram muito chateadas. Mas isso não impediu que os professores divulgassem o vídeo com as reações das crianças que ficaram decepcionadas por não irem à Disneylândia. Os pais acharam que não era uma piada, mas sim um bullying. Qual é a sua opinião sobre isso? Diz aí nos comentários. Parece que toda criança tem uma conta nas redes sociais hoje em dia: Instagram, TikTok e Twitter. Não há nada de estranho nisso. Mas em 2009, alguns alunos foram punidos por ter uma conta no MySpace e postar fotos que não eram deles. Uma das meninas foi punida e até banida de atividades extracurriculares porque usou uma foto de perfil de sua professora. Além disso, ela foi forçada a se desculpar. Infelizmente, não consegui descobrir o que mais aconteceu, mas os pais da menina processaram a escola. Kylie é uma menina de 8 anos que foi suspensa da escola primária Winslow Township por um motivo bizarro. Esta escola de Nova Jersey a suspendeu porque ela usava o tom errado de verde no uniforme escolar. De acordo com a mãe de Kylie, os administradores da escola consideraram que sua camiseta verde violava o código de vestimenta da escola. O código de vestimenta da escola afirma especificamente que as camisas e blusas devem ser brancas, verdes escuras ou azul marinho. A mãe admitiu que cometeu um erro ao vestir Kylie com um tom errado de verde, mas achou a punição excessiva. No dia do incidente, tanto Kylie quanto sua irmã gêmea Carly chegaram tarde à escola vestindo roupas azuis marinho combinando, o que era permitido de acordo com o código de vestimenta. No entanto, a mãe teve que levar as duas filhas para casa durante o dia. Ela observou, no entanto, que outros pais relataram suspensões semelhantes para seus filhos que usavam camisas da cor errada. O código de vestimenta da escola enfatiza que roupas adequadas podem afetar o comportamento dos alunos e o ambiente acadêmico. Você concorda com a política da escola? Bem-vindo à escola de bruxaria de Hogwarts. Oh não, esta não é a escola dos livros de Harry Potter, mas uma verdadeira escola de bruxaria localizada em Roseville, uma cidade no estado americano de Chicago, onde você aprenderá assuntos incomuns sobre bruxaria, incluindo cursos de Wicca. Muitas pessoas estão se opondo a essa escola porque acreditam que as bruxas têm poderes sobrenaturais e podem influenciar as pessoas maliciosamente. A escola de bruxaria ensina crianças de todo o mundo a aprender tudo sobre bruxaria. Dizem que há milhares de alunos que hoje são ensinados principalmente online. A escola em Roseville acabou fechando, mas um novo local foi aberto na cidade de Salem, em Massachusetts. O que é assustador sobre esta escola é que este também era o lugar onde os horríveis eventos de feitiçaria ocorreram de 1962 a 1963. Você já faltou a aula? Honestamente, todos nós já fizemos isso uma vez ou outra, mas você já esteve na cadeia por isso? Provavelmente não. Mas um estudante do Texas foi preso por 24 horas por faltar a muitas aulas. A pobre garota passou um dia em torno de criminosos reais. Além disso, seus pais tiveram que pagar uma multa de $100 por não frequentar as aulas. Não sabemos quantos dias a garota faltou, mas essa punição vai muito longe, você não acha? Um cúmplice inocente causou um debate nacional sobre políticas escolares em uma escola primária na Carolina do Norte. Grayson Bruce, um estudante de 9 anos, sofreu bullying por causa de sua mochila My Little Pony.
A resposta da escola à situação, que incluiu a proibição da mochila, levantou questões sobre as razões incomuns pelas quais as crianças são punidas na escola. Apesar de suas intenções inocentes, os alegres pôneis de desenho animado em sua mochila tornaram-se um alvo para seus colegas de classe. A polêmica aumentou quando o diretor da escola decidiu proibir a mochila My Little Pony, argumentando que tinha o direito de proibir qualquer item que considerasse uma distração. A mãe do menino expressou sua preocupação com a resposta da escola, perguntando se proibir a mochila do filho seria uma solução justa e se enviaria mensagem errada tanto para os agressores quanto para a vítima. Uma escola canadense decidiu fazer uma viagem escolar com um grupo de 10 alunos para o Camboja. Eles estavam viajando pela capital do Camboja, Phnom Penh, quando um motociclista passou e roubou a bolsa com todos os passaportes. Isso os deixou presos no país, já que não tinham mais suas identidades para retornar ao Canadá. Isso foi muito lamentável porque aconteceu durante a semana do Natal, que eles não puderam comemorar com suas famílias porque ficaram presos. Eles contataram o consulado canadense e levaram vários dias para providenciar os passaportes de emergência. Eles finalmente conseguiram os documentos necessários para viajar para casa, mas por causa dessa viagem escolar, perderam o Natal com suas famílias. Todo mundo conhece um professor que é muito rigoroso porque quer que as crianças se comportem bem durante as aulas. Mas um professor da Grã-Bretanha foi longe demais e forçou um grupo de crianças de 11 anos a ficar do lado de fora na chuva porque chegaram tarde demais para a aula. Segundo a professora, a punição foi justa. Embora apenas algumas crianças estivessem atrasadas, a professora obrigou todos a ficarem do lado de fora. Não surpreendentemente, os pais ficaram muito zangados e reclamaram com a escola porque seus filhos chegaram em casa molhados. No incidente surpreendente, um aluno exemplar de uma escola secundária na Virgínia foi suspenso por um dia devido ao que parecia ser um gesto amigável. O estudante, conhecido por suas conquistas acadêmicas, segurou a porta aberta para uma mulher que lutava com as mãos ocupadas. No entanto, este ato educado violou a política de segurança da escola, que determinava que as portas centrais só poderiam ser abertas depois de os visitantes terem sido rastreados através de uma câmera de segurança. Um policial defendeu a suspensão e enfatizou a importância de fazer cumprir as regras estabelecidas por razões de segurança. Segundo ele, a política que proíbe qualquer pessoa de abrir portas fazia parte integrante das medidas de segurança da escola. O incidente gerou um debate sobre políticas de tolerância zero nas escolas. Embora tais políticas visem manter a segurança e a ordem, muitas vezes não têm em conta as circunstâncias e a discrição individuais. Os críticos argumentam que a aplicação rígida dessas políticas pode levar a resultados absurdos, onde as ações bem-intencionadas são punidas em vez de promover um ambiente seguro. Os pais cujos filhos têm de ir para a escola nas montanhas vivem em constante medo, porque a temperatura é na verdade muito fria. Isso ocorre porque a escola está localizada na região indiana Zanskar, nas montanhas do Himalaia. Os pais muitas vezes precisam carregar os seus filhos nas costas ao cruzar o gelado rio Zanskar. Se eles tivessem de atravessar o rio sozinhos, a água poderia chegar até a cintura. A aldeia onde vivem essas pessoas é uma das partes mais remotas do país e está localizada a uma altitude elevada. Todos os dias, eles têm que fazer a caminhada perigosa porque simplesmente não há outro caminho para chegar à escola. As boas maneiras são aprendidas com seus pais desde cedo. No entanto, existem crianças que adoram brincar. Mas neste caso, a brincadeira foi longe demais quando o aluno foi preso por arrotar em uma sala de aula. Parece loucura, mas o aluno foi punido porque o professor estava farto dos arrotos sem fim que o aluno fazia quase todos os dias de brincadeira. Segundo o estudante, ele foi tratado como um verdadeiro criminoso pela polícia. Na verdade, ele foi revistado, algemado e até teve que passar algum tempo em uma prisão juvenil. Em 2016, uma estudante do ensino médio chamada Hazel Juko foi suspensa da escola por tirar fotos de uma pia descolorida no banheiro da escola. O incidente ocorreu na John Glenn High School, no distrito escolar de Wayne Westland, em Michigan. A menina percebeu o problema da água e decidiu filmar. Depois de tirar a foto, ela compartilhou em plataformas de mídia social como Facebook e Twitter, esperando receber simpatia. Porém, em vez de apoio, ela foi punida. A administração escolar alegou que suas ações foram inadequadas, levando à sua suspensão. A situação chamou a atenção quando dezenas de estudantes se solidarizaram com a menina, postando fotos dos banheiros de suas próprias escolas sem sofrer quaisquer consequências. Por fim, um superintendente teve que intervir nesse assunto.
O caso foi investigado e reconheceu-se que a administração da escola cometeu erros. Eles não relataram o problema da água manutenção, o que resultou na tomada de medidas imediatas. As autoridades necessárias foram contatadas e um encanador foi enviado para resolver o problema do tubo corroído que causava descoloração. Por fim, a escola afirmou que a suspensão da menina não seria incluída em sua ficha. Começamos com um estranho incidente que não foi uma viagem escolar, mas uma curta viagem de um dia que os pais das crianças e o diretor da escola não ficaram muito felizes. Uma professora chamada Heather achou que seria uma ideia divertida tratar as crianças e levá-las ao Walmart local. A professora queria recompensar seus alunos com alguns doces porque eles haviam feito o melhor que podiam. Ela levou 11 alunos em seu carro pequeno. 7 alunos ficaram no banco de trás, 2 na frente e outros 2 no porta-malas. Ela dirigiu até o Walmart, pegou alguns doces e voltou para a escola. Ela disse às crianças para não contarem nada, mas o diretor da escola a pegou pela câmera de segurança. Como a professora precisava da permissão dos pais para fazer isso, e porque é perigoso ter 11 alunos no carro, foi decidido que, após 10 anos como professora, ela seria demitida. Todos sabemos que quando as crianças chegam à puberdade, a maioria quer se expressar. Mas às vezes, isso acontece de uma maneira estranha. Um estudante chamado Patrick Gonzalez é um grande fã do time de basquete San Antonio Spurs e decidiu cortar o cabelo com o rosto do seu jogador favorito, Matt Bonner. Embora ele tenha ido alegremente à escola para mostrar aos amigos, os professores acharam que era uma grande distração e chamaram o diretor. No final, Patrick teve que raspar o design, o que o deixou muito chateado. Um grupo de estudantes do ensino médio da Scripps Ranch High School, em San Diego, foi suspenso devido ao envolvimento na gravação de um vídeo polêmico no campus. O vídeo descoberto online pelos administradores da escola mostra alunos totalmente vestidos realizando movimentos de dança sugestivos, conhecidos como twerking. O incidente levou à suspensão de um total de 33 alunos, pouco antes do baile da formatura da escola. Os alunos foram instruídos a não retornar à escola pelo resto da semana depois que se descobriu que o vídeo havia sido gravado nas dependências da escola, agravando a situação. As autoridades responsáveis pela aplicação da lei não comentaram o assunto, mas é claro que a administração escolar considerou o conteúdo do vídeo e a sua localização como fatores significativos na sua decisão de suspender os alunos. O que você pensa sobre isso? Twerking é inapropriado para um ambiente escolar? E o mais importante, mesmo que não fosse, a escola deveria suspendê-los em vez de impor uma punição diferente, como a detenção? Você já foi suspenso da escola? E em caso afirmativo, por que motivo? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!